Boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Temos palestras todas as terças e sextas às 20 horas, que podem ser acompanhadas nos seguintes endereços: www.sementesdaboanova.org/radioweb ou www.facebook.com/Sementes da Boa Nova, ou através do nosso aplicativo, que pode ser baixado na sua Play Store. E antes de iniciarmos os trabalhos dessa noite, nós daremos alguns avisos. Antes eu quero falar para vocês que está acontecendo na cidade a Feira das Nações. E nós temos uma barraca lá, é a Barraca da China. E toda a renda vai ser em prol dos trabalhos da casa, né, dos trabalhos assistenciais. Então, todos estão convidados a ir lá para nos ajudar, tá bom? Durante as nossas palestras ocorre a evangelização infantil, que atende crianças de 4 a 12 anos. Temos o atendimento fraterno, que ocorre todas as terças e sextas, das 18 às 19h45. Temos a biblioteca e livraria, que estão à disposição todos os dias, das 18 às 20 horas. Nossos cursos estão abertos a todos os interessados. O primeiro ano é o Evangelho segundo o Espiritismo, o segundo ano é o Livro dos Espíritos, o terceiro ano, o Livro dos Médiuns. Temos ainda o estudo do livro O Céu e o Inferno, e maiores informações direto na secretaria. Só lembrando que a turma do Evangelho ela começou na semana passada, então quem quiser participar vai pegar bem do comecinho, tá? Temos um clube de leitura, que os encontros acontecem uma vez por mês. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos moradores de rua, todos os sábados, das 15 às 18h30, e a distribuição a partir das 19 horas. Temos a distribuição de cestas básicas às famílias carentes e também o grupo Meimei, que confecciona enxovais para bebês. Aceitamos doações de alimentos para compor a sopa e as cestas básicas, e também aceitamos lãs, tecidos e fraldas descartáveis para compor os enxovais dos bebês. Aos sábados, a partir das 18 horas, temos o Encontro da Mocidade, com idade a partir de 13 anos, e também temos um grupo de teatro, que é a partir das 18h30. Então, quem quiser participar como voluntário em algum trabalho das obras assistenciais, assim como participar dos cursos do teatro e do clube de leitura, por gentileza, aí é só procurar a secretaria. Também temos um grupo de psicografia, do qual lerei a mensagem do dia. Reconciliação no lar. Põe-te logo de acordo com o teu adversário enquanto estás ainda a caminho com ele. Mateus 5:25. As portas de um lar quase sempre são divisórias de luz ou trevas. Comporta as 4 paredes como verdadeiro quadro permeável, as colorações impregnadas por seus moradores. Cada artista compõe para si painéis divinos quando sintonizados com o alto, ou painéis infernais quando circulam pelas trevas. Cabe a nós mantermos a harmonia nos ambientes domésticos para que possamos desfrutar do equilíbrio decorrente deste clima. Irmãos menos felizes, quando não aproveitam das oportunidades ou brechas que sintonizamos, são praticamente atraídos para nosso campo eletromagnético por vigorosos ímãs, não encontrando ali senão aquilo que os satisfaçam. Imperioso se faz
criarmos, então, atmosfera salutar e ambiente propício para que a espiritualidade maior encontre no lar pouso acolhedor. Assim seja. Bem, agora pedimos que todos fechem os olhos, que possamos entrar em sintonia com Jesus, nosso Mestre querido, também com os espíritos de luz, os mentores dessa casa, para que todos os ensinamentos que serão falados aqui hoje, que possamos colocar em prática na nossa vida diária. Pedimos a proteção de Jesus e, para iniciarmos os trabalhos, vamos fazer a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. O palestrante de hoje é o senhor Sebastião Cândido. Ele é do Grupo Espírita Manuel Bento, em Santana, lá em São Paulo. E o tema da palestra vai ser Espiritismo, uma doutrina de amor e fé. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso querido e amado Mestre, esteja e permaneça junto a nós hoje e sempre. É um prazer muito grande, uma responsabilidade maior ainda, aceitar o convite do querido irmão a serviço do Evangelho, Mário, e compartilhar com vocês aqui alguns momentos na presença do Cristo, nosso divino amigo. Sejam todos bem-vindos. A doutrina espírita, ela representa para nós luz nas trevas, não só da ignorância, mas principalmente alguns conceitos que nós trazemos arraigados de encarnações pretéritas e muitas vezes aí do culto a que nós ficamos sujeitos durante muitos anos pelas religiões. Muitas vezes, pela falta de não pensarmos, de não exigirmos, de não duvidarmos, acabamos aceitando como verdade grandes mentiras. E isto proporciona, muitas vezes, um atraso na nossa evolução. A doutrina espírita é a correta? A doutrina espírita é a perfeita? Não, nós não afirmamos isso, e muito menos Kardec. O que ele diz é que a doutrina espírita, ela é uma doutrina consoladora e confortadora. E ela não está centralizada em nenhum ser humano. Não tem ninguém como referência. Kardec é simplesmente o codificador da doutrina. A doutrina, ela é sim o espírito de verdade, que é, acentuado e é ali reverenciado o próprio Cristo. Nas próprias obras está escrito isto, mas os seus auxiliares, São Luís, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, entre outros, vieram nos trazer os esclarecimentos que se fazem necessários. A doutrina espírita, ela se apoia, o espiritismo, ele se apoia em um tríplice alicerce, que é a ciência, filosofia e a religião. A ciência, ela pesquisa, ela comprova a razão. Então, a ciência, ela vem comprovar, através dos experimentos, através das reuniões experimentais, aquilo que o Cristo nos asseverou de que um dia seríamos deuses. Então, ela vem dar um cunho da razão, ela vem apoiar a religião, ela vem apoiar o Evangelho. A filosofia, ela nos mostra as leis morais, as leis da ética a que todos nós estamos sujeitos. A filosofia não é simplesmente a lei de conservação, a lei de adoração, a lei de destruição. Filosofia é preciso compreensão. Quando Kardec pergunta aos benfeitores, o
que é Deus? Eles respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isto é filosofia, mas está muito aquém da nossa vã compreensão. Se assim fôssemos, nós simplesmente diríamos que tudo o que acontece, então, é por vontade divina. E não é assim. A causa primária não está aí intrínseco que tudo o que acontece no mundo é por causa divina. Nós sabemos que nenhum mal, que nenhuma discórdia, nenhum atrito, nada que vai no sentido contrário à lei divina e aos ensinamentos de Jesus são criados no mundo espiritual. E vem a religião. A religião consola, a religião conforta, ela nos traz o alento. E é aí que entra o amor e a fé que nos move. As pessoas nós ainda temos muitas dificuldades em relação à fé e o amor. Não compreendemos um e não temos muitos significados do que é o outro. Se nós olharmos, hoje, vocês que aqui se encontram, talvez não vivenciem tanto as coisas de uma megalópole ou de uma metrópole como São Paulo. Mas basta que nós estejamos em alguma fila de mercado, de ônibus, algum consultório, para que nós, de repente, vemos as conversas começarem a fluir entre as pessoas. E depois de 5 minutos de conversa, podem ter certeza que Deus vai aparecer entre elas. Ou seja, quase na totalidade, nós temos uma compreensão do que seja Deus. Porém, saber que Deus é o Criador de todas as coisas, saber que Deus é Ele a razão da nossa existência, isso não significa fé. Fé é entregar-se. Fé é você colocar-se nas mãos divinas algo que nós não vemos. Como assim? Quando nós estamos passando por um problema médico, quando nós estamos com algum problema de saúde que aflige o nosso corpo físico, e procuramos o médico e ele faz o diagnóstico e que nós precisamos de uma cirurgia, e nós vamos lá e nos colocamos nas mãos dele para que ele extirpe aquele mal que está nos acometendo. Isso é fé. É entregar-se nas mãos de um desconhecido. Isso é fé. É você sair, pegar uma estrada em um carro, onde você vai sentado no banco do carona. Você está ali se entregando nas mãos daquela criatura. Isso é fé. Isso é confiar, é acreditar. Então é muito mais do que falar. Fé é um exercício, é nós termos a verdadeira compreensão de que Deus nos conhece nominalmente e sabe de todas as nossas necessidades. Fé é não reclamar, é não murmurar. Fé é não ficar se lamentando. Fé é compreender que nós somos criados à imagem e semelhança do Pai, mas não a semelhança daquele velhinho de barbas brancas sentado em um trono celestial. Deus é a perfeição absoluta, Deus é a inteligência, Deus é a justiça, Deus é a bondade, Deus é a misericórdia. Se somos filhos de Deus, não significa que Ele foi ali e nós somos Deus. Não. Ele nos fez a sua semelhança, é uma similitude. Ou seja, todos nós temos latente em nós todas essas virtudes. Basta que nós façamos com que elas desabrochem, com que elas possam florescer, dar frutos e alimentar a todos aqueles que convivem conosco. Isto é fé. É saber das nossas imperfeições, sabermos que nós somos muito mais imperfeitos do que maus, mas que mesmo assim nós podemos ser úteis, nós podemos ser ferramentas através aí do bem, através da caridade. E vamos seguindo nesta linha. Isso é exercitar. Fé
não é hereditário. Fé não se recebe como herança. Fé não se receita. Fé se adquire. E aí nós começamos a trazer para os nossos dias a fé. Porque as criaturas hoje, elas sabem o preço de tudo. A busca incessante do dia a dia, da conquista, do ter, do vencer, as pessoas acabam comprando e pagando por tudo. Então sabem o preço, mas não sabem o valor de nada. As pessoas passam muitas vezes por esta vida tendo tudo e não sendo nada. Por quê? Porque não sabem o que é fé. A fé se adquire. Tudo aquilo que se compra se perde. Tudo aquilo que se compra se deteriora. Tudo aquilo que se compra pode ser retirado. Tudo aquilo que se adquire é para toda a eternidade. Daí a fé ser o instrumento que nos conduz pelos caminhos dessa vida. Nas dificuldades, nas alegrias, nas oscilações que todos nós temos. Entre criaturas pensantes, viajores da eternidade, vivendo experiências terrenas e a espiritualidade que nos espera como centelhas divinas, frutos do amor incondicional de nosso querido e amado Mestre Jesus. Jesus é a manifestação divina do amor. Jesus é o amor vivendo aqui entre nós em forma humana. Por isso nós não o compreendemos, por isso nós não entendemos. E essa dualidade, fé e amor, estão sintetizadas no nosso Mestre querido. Jesus é o maior exemplo de fé e de amor que nós temos. Por quê? O Evangelho de João é o mais espiritual dos evangelhos que existe na Bíblia, o relato. João, um adolescente então à época do Cristo, requisitado pelo Mestre querido para ser um dos seus 12 apóstolos, ele relata as suas experiências e a sua vivência com o Mestre querido. E em seu Evangelho, no capítulo 1, no versículo 18, João diz assim, em se referindo, Deus é o amor. Por isso nós não compreendemos Deus. Por isso nós ainda temos dificuldades de compreender e entender o que é o amor. Nós ainda não sabemos o que é Deus na nossa vida. Porque as pessoas dizem, eu amo o meu carro, eu amo a minha casa, eu amo o meu trabalho. Como nós podemos nos referir a essas coisas materiais com uma palavra de um cunho tão importante na nossa existência como é o amor? Sim, é porque nós somos imperfeitos, porque nós aprendemos dessa forma esse amor hoje banalizado entre relacionamentos e coisas físicas e coisas materiais. Então, quando nós desenvolvemos o amor, nós vamos buscar no Mestre querido, porque ele diz assim, eu vim a este mundo para fazer a vontade de meu Pai. Isso é fé. Então, ele, em momento algum, ele diz, eu vim aqui para trabalhar, para servir, eu vim aqui para cumprir um mandato, um messianato. Não. Jesus veio aqui entre nós para mostrar a todos nós que esse Pai de amor e de bondade zela por cada um de nós e que nós precisamos compreender o que ele significa ao nosso lado. Então, quando nós aprendemos o amor, nós conseguimos aliviar a grande parte da carga que nós hoje carregamos, que se chama o perdão. É preciso perdoar. Num planeta de provas e expiações como esse que nós vivemos, nós temos a necessidade
da reconciliação com a lei divina e da reparação dos nossos erros pretéritos através do amor. À medida em que nós amamos, à medida em que nós compreendemos o real motivo, a plenitude da existência da vida, nós estamos colocando o amor em prática. Amor não é aceitar tudo. Amor não é colocar o pescoço para que a pessoa possa ali então ser esganada. Não. Amor é compreender que nem todos estamos no mesmo patamar de entendimento. Somos todos iguais. Sim, como diz Carlos Drummond de Andrade, somos todos iguais, mas somos todos diferentes, porque estamos em estágios de aprendizados, um degrau a mais, um degrau a menos, não por sermos superiores, mas para compreendermos e exercitar essa dualidade de fé e amor. E o Espiritismo veio exatamente para ser essa alavanca na nossa existência. Ele veio trazer luz. Quando outras denominações religiosas, quando outras citações falam do Evangelho de Jesus, Jesus nasce, morre e ressuscita. Muitos estão aguardando a volta do Cristo em nome de um amor de Deus. Não, não é. Jesus não vai voltar. Como assim? Então a Bíblia está errada? Não, a interpretação está errada. Jesus não pode voltar porque ele nunca foi. Ele nunca nos abandonou. Ele sempre está aqui conosco no nosso dia a dia. Ele é o nosso companheiro de todas as horas. Mas Jesus não ascendeu aos céus? Sim, a ressurreição é a ascensão de Jesus, é o retorno à vida espiritual, não ao mundo espiritual, é diferente. Então, quando Jesus nos assevera, eis que eu estarei convosco até o fim dos dias, ou em algumas traduções, até o fim dos tempos, ele está dizendo, eu sou o amor que vocês hoje têm condições de compreender. Se vocês entenderem tudo o que eu fiz, se vocês entenderem tudo que eu lhes deixei como legado, vocês compreenderão que exercitando a fé, essa centelha divina que os identifica como filhos de Deus, todos saberão o caminho que leva à casa do Pai, em segurança, em paz, em equilíbrio e em harmonia. Então, o que nós precisamos fazer? Compreender. Para amar Deus, é preciso entender, é preciso compreender. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz assim, nós temos que ter fé em Deus, mas temos que saber por que ter fé. Não é porque alguém falou que Deus é a perfeição absoluta que isso vai virar um mantra ou que isso vai virar uma frase de porta de geladeira. Não, Deus é a razão de tudo. Como assim? Sim, se nós olharmos o sol, não é só para bronzeamento. O sol, ele está ali, é calor, é energia, é transformação para nós no estágio em que nós nos encontramos. O sol queima os miasmas e as energias deletérias dos nossos pensamentos, muitas vezes nocivos e perniciosos. O sol, essa energia transformadora que todos nós precisamos. Afinal, quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, ele não está falando do pão francês, ele não está falando da padaria. Ele está falando do pão espiritual. Ele fez uma analogia que precisa de energia. O que Jesus está dizendo? Você pega o trigo é o pão? Não. Você pega o ovo, é o pão? Também não. E o fermento? Também não é. Você pega o trigo, ele passa pela moenda, sofre um processo de transformação doloroso,
cruel, muitas vezes, dentro do nosso entendimento, associa-se a outros elementos, como o ovo ser e vai se transformar no pão material que nós precisamos, levado ao calor, levado à energia. Por isso, nós não podemos desprezar o sol. É a nossa fonte de energia. É ele que recarrega as nossas forças para nós continuarmos a nossa caminhada. Então, isso é fé. É acreditar que Deus não criou nada simplesmente para enfeitar o universo. Tudo tem um objetivo. Ah, é? Sim, nós estamos aqui. Por que que existe o mar? Por que que existe? Por que que a água do mar é salgada? Por que que nós temos as águas de Rio Doce? Porque existe uma coisa chamada lua. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, discorrendo sobre a criação da lua, ele fala que a lua é o satélite natural, é a âncora da Terra. Se nós observarmos a lua, as fases da lua, nós vamos compreender a nossa existência, né? Porque nós somos criaturas marinhas. A nossa urina é salgada, o suor é salgado, o suor é salgado, o sangue, tudo é salgado. Então, isso é o quê? É uma referência da nossa existência pretérita, da nossa criação. E se nós olharmos as fases da Lua, nós vamos ver que nós temos um corpo que é 70% de água. E aí, na fase crescente, nós vamos ver, nós estamos mal-humorados, outra nós estamos mais inchados, noutra fase comemos menos, na outra estamos mais alegres. Se nós observarmos as fases da Lua em relação ao nosso corpo e à nossa existência, nós vamos compreender que a lua não é só para iluminar a noite e servir de poema para os enamorados. Ela diz diretamente a nossa existência enquanto caminheiros aqui nesta jornada terrena. Isso é compreender Deus, é compreender nesses pequenos detalhes, nessas coisas mais simples que Deus age em nosso benefício, para que nós possamos dignamente sermos seus filhos. Não que Ele nos cobre, não que Ele exija. Aí nós estamos amando, procurando o entendimento que a doutrina espírita nos traz, exercitando a nossa fé e compreendendo o real motivo da nossa existência. Por que nós estamos aqui reunidos hoje? Uma reunião simbólica? Qual o motivo de sairmos dos nossos lares para vir aqui nos reunir? Porque nós temos um convidado, porque nós temos alguém que vem sempre aqui trazer a sua alegria, que vem sempre trazer o seu amor, que vem sempre trazer a sua fé para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Jesus. Ele diz, Mateus traz isso para nós no capítulo 18, versículo 20, ele fala assim, que Jesus disse, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então, hoje, quando me dirigi, aceitando o convite bendito de amigos tão queridos, sim, vim encontrar com Jesus junto de amigos queridos que já fazem parte do coração. Porque Jesus nos recebeu, Jesus veio aqui, Ele está aqui entre nós, distribuindo sorrisos, abraços, retirando essas preocupações, retirando de nós essas dúvidas, esses anseios que muitas vezes nos deixam oscilantes da nossa fé. Isso é acreditar. Isso é motivo para sair de casa. Melhor do que ficar de frente para aquele aparelho televisivo, é saber que eu tenho onde e como me encontrar com Jesus. O símbolo do amor aqui neste planeta bendito. E eu tenho a minha fé renovada, este instrumento, esta alavanca, este recurso e este mecanismo
que me faz caminhar com fé, que me faz caminhar com confiança, onde eu posso entregar-me nas mãos do Criador, porque eu sei que Jesus é o caminho seguro, eu sei que Jesus é a fonte de água viva que sacia a minha sede. Então, são essas compreensões, é esse entendimento que o Espiritismo vem nos trazer. Então nós devemos fazer o quê? O Livro dos Espíritos, sim, ele é uma continuação da Bíblia. A Bíblia é muito importante, claro que é. Não se conta a história da humanidade se não for através da Bíblia. A Igreja Católica não é essa vilã, não é essa inimiga que muitas das criaturas falam. Nós só podemos compreender o que foram os profetas, Moisés e todo o Antigo Testamento, o que foi a vida do Cristo, graças à Igreja Católica, porque ela, conservadora, manteve esses arquivos, esses pergaminhos, esses papiros que serviram para contar a nossa história, a história da nossa vida e da nossa existência. Mas isso está lá escrito. Não basta só termos acesso à letra. É preciso vivenciar. É preciso exemplificar. E é aí que entra, mais uma vez, a doutrina espírita. Porque ela nos apresenta o mundo espiritual e as leis que o regem. Se nós temos a lei escrita, se nós temos a lei determinada nos 10 mandamentos ou no decálogo, como queiram, nós temos a doutrina codificada, ditada pelos benfeitores, que fala do mundo espiritual, as leis que o regem, o que nos esperam e, principalmente, mostra que ninguém pode reclamar e lamentar de dizer que está no lugar errado. Não, porque, de acordo com o Espiritismo, o que ele nos diz? Todos nós sabemos que um dia deixaremos este planeta bendito. E para onde vamos? A nossa mala está sendo enviada antes. A nossa bagagem está sendo enviada antes, com os nossos atos de fé e de amor. Se eu venho para a praia hoje, se eu vim aqui encontrar com vocês, eu não poderia colocar na mala, eu não poderia colocar manta, eu não poderia colocar cobertor, polaina, cachecol, mas um chapéu, um óculos escuro, um chinelo, está muito mais condizente com o local onde nós nos encontramos. Assim somos nós. Se nós não observarmos o que é Deus na nossa vida, se nós não exercitarmos o amor, se nós não compreendermos o que é a fé, o que nós estamos colocando na nossa mala que estamos enviando para o mundo espiritual. Então, quando nós chegarmos ao nosso destino, a nossa mala vai estar de acordo com o que nós fizemos. Então, ninguém pode ali reclamar. Mas fé e amor não é sinônimo de beatice, não é sinônimo de carolice. Sim, amor sem obras, fé sem obras é simplesmente informação, é simplesmente um monte de palavras. Então o amor, ele precisa ser transformado em ação, em movimento, em energia. Fé não é para ficarmos estáticos, ali genuflexos, de mãos postas, louvando e adorando a um Deus. Não, Deus quer que nós, seus filhos, um dia sejamos todo como nosso irmão maior, Jesus de Nazaré. Ele veio aqui, ele foi a renúncia, ele foi o entendimento, ele foi a paz, ele foi a compreensão, ele aliviou dores, ele apaziguou os corações, ele foi ali o elemento transformador, a cura de todas as doenças, o alívio de todos os males, saciou a sede de todos os sedentos, mas acima de tudo, ele iluminou as trevas que todos nós um dia nos encontramos. Por isso, caríssimos e amados irmãos e companheiros em Cristo Jesus, quando a vida nos afrontar,
quando o mundo parecer nos deixar impotentes perante as situações que hoje vivemos. Não vamos reclamar, não vamos olhar para o chão, vamos olhar para o alto, onde Deus se encontra. Nós vamos olhar para o céu, não, esse infinito que se apresenta aos nossos olhos. Com certeza, nós não veremos Deus pela nossa inferioridade, mas Ele, o Pai que tudo vê, Ele vai olhar por nós e vai dizer: filho meu, amado e bendito, eu te criei à minha imagem e semelhança, te coloquei no mundo para que fostes feliz e te forneci tudo que está à sua volta para que você possa fazer uso. Obrigado por saber onde eu me encontro. Continue a caminhar e eu estarei sempre contigo. Como? No caminho que é Jesus. Então o pão que nos alimenta, Ele, a fonte de água viva, o pastor que guia e apacenta as suas ovelhas. Por que ovelhas? As ovelhas, elas seguem a orientação do pastor, elas obedecem, porque sabem que estão seguras, elas sabem que estão sempre na melhor pastagem, o melhor alimento, e serão ali protegidas durante o descanso, no chamado noite. É assim que nós nos encontramos. Então, com amor, com fé, com confiança e renovados, que possamos todos nós dizer: obrigado, Pai, pela oportunidade bendita da vida, que a sua misericórdia nos alcance e que possamos ser dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Jesus, caminho que todos nós estamos a trilhar, pão que nos alimenta e que nos sustenta, companheiro de todas as horas, eis-nos aqui para trabalhar e servir. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todo o universo, para que trabalhando e servindo possamos amar, para que amando possamos melhor servir. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado a todos pela presença, pelo acolhimento fraterno e pelas vibrações amorosas. Foi uma honra e um prazer muito grande compartilhar deste momento com todos vocês. Fiquem em paz. E assim, amado Mestre Jesus, portanto, recebermos nessa noite, também é o momento de doarmos o que há de melhor em nossos corações em favor aos nossos irmãos e humanidade. Portanto, vamos direcionando todo o bem, todo o amor, toda a paz aos nossos governantes, porque eles que detêm o poder e suas decisões, que sejam sempre coletivas, visando o bem social, afastando de seus corações todo e qualquer sentimento negativo. Vamos ainda endereçando os nossos melhores sentimentos a todas as instituições que visam o bem social, tais quais as creches, orfanatos, hospitais e também as penitenciárias, para que cada um que lá esteja receba diretamente de nós sentimentos de esperança, de serenidade, de otimismo. Aproveitando ainda este momento, vamos também envolvendo aqueles irmãos que jazem nas ruas, seja pela drogadição, pelo alcoolismo, para que possam ter forças suficientes para retornar para os seus lares, para recuperar a autoestima. Vamos aproveitando também este momento de paz e serenidade, endereçando sentimentos de amor e fraternidade aos nossos entes queridos, a todos aqueles que se encontram no plano espiritual, porque sabemos que a morte não existe, que a separação é momentânea, estamos ligados por laços indissolúveis. Vamos ainda endereçando os melhores sentimentos a todos os irmãos que neste momento estão perdidos, seja pelo orgulho, pela vaidade, por sentimentos inferiores,
para que possamos direcionar os sentimentos de libertação a qual o nosso irmão aqui hoje falou tão grandemente. E vamos pedir licença ao nosso Pai Criador para podermos vibrar pelas nossas famílias, por nós, para que sejamos homens e mulheres melhores, para que tenhamos mais firmeza, mais serenidade, mais fraternidade em nossos corações, porque mais vale uma mão que obra do que uma boca que ora. E assim, Mestre Jesus, vamos terminando essa fase dos nossos trabalhos com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.